Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Esse vídeo aqui se destina aos estudantes que vão simular no Guarani Mundi o o Conselho de Segurança das Nações Unidas de 2003, referente à Guerra do Iraque. Tá? Primeiramente, eu vou conceituar, vou dar dois recados basicamente. Primeiro, existem duas guerras do Iraque. A primeira é chamada de Guerra do Golfo, a segunda é comumente chamada de Guerra do Iraque, mas Guerra do Golfo 2 ou Segunda Guerra do Golfo também está correto. Segundo recado. Os estudantes que vão simular no comitê de 2003, obviamente não podem se referir a nenhum fato que ocorra depois de 2003. E isso é tentador, no caso a gente falar alguma coisa óbvia que está acontecendo atualmente dentro do comitê, tá? Mas é bom que vocês não façam muito isso. Ou seja, só podem se referir a fatos que ocorreram antes da guerra. Antes da guerra, na verdade antes da guerra porque os Estados Unidos ele vai invadir depois do comitê, então ainda não aconteceu nenhuma invasão, tá? Não aconteceu nenhuma movimentação militar ainda. Porém, é bom que vocês não usem muitos exemplos atuais, tá? Por exemplo, assim, atualmente o Estado Islâmico se levantou no Iraque, tomou boa parte do Iraque, tomou boa parte da Síria também. É bom que vocês não digam especificamente coisas do gênero. Isso é um recado para os estudantes que vão simular. É bom que vocês não digam coisas do gênero. Grupos separatistas podem ameaçar a integridade do país, sabe? Essa é uma consequência muito difícil de prever naquele momento. Ou seja, esse comitê aconteceu há 13 anos atrás. E só começou a acontecer esse caso aí do Estado Islâmico 11 anos depois do comitê, em 2014 começou a acontecer. Então, é bom que vocês utilizem o que eu vou falar aqui, eu vou falar das consequências da guerra, mas só como um referencial, tá? Só como uma ideia de como organizar a argumentação, mas não sejam muito específicos nas previsões, tá? Feitas essas considerações, vamos iniciar pela história. Primeiro, o Iraque no período de 1990 a 1991, que foi a primeira guerra do Golfo, ele estava com a presidência ocupada pelo Saddam Hussein, um ditador. Tá? Ele era ditador, ele fez várias atrocidades lá dentro, mas ele mantinha a economia próspera e o país pacificado. O Iraque tem choques étnicos muito grandes. Tá? Ele tem curdos, tem sunitas e tem xiitas. Tá? Você pesquisa, caso não saiba essas definições, elas são realmente importantes para a gente entender conflitos étnicos. E o Iraque tem isso, tá? O Iraque tem conflitos étnicos, o Saddam Hussein conseguia manter o país pacificado, mesmo sendo uma ditadura horrível, atroz. Não vou dizer genocida, mas às vezes segregador e tal. Era assim que o Saddam Hussein organizava o governo. Agora, ele mantinha o país pacificado, isso é um fato. E os Estados Unidos, na primeira guerra do Golfo, ele reconheceu isso e não depôs o Saddam Hussein, quando venceu a guerra. Tá? Ele manteve o Saddam Hussein ali porque sabia que iria ter estabilidade política. Tá? Mas indo às origens da guerra, o que aconteceu? O Iraque, sob o comando do Saddam Hussein, viu que o Kuwait era um país... O Kuwait, que está aparecendo na imagem aqui, ele era um país razoavelmente rico, tinha bastantes campos petrolíferos e dava acesso ao Golfo Pérsico, né? Então você poderia desenvolver... Na verdade, o Iraque também tem acesso, mas o Kuwait tem portos maiores, enfim. Seria economicamente muito bom para o Iraque que tomasse o Kuwait. E ele faz isso, declara guerra ao Kuwait, anexa ao Kuwait. O Kuwait não oferece resistência basicamente. Porém, o Kuwait era aliado dos Estados Unidos. E os Estados Unidos, querendo proteger seu aliado, ele invade o Iraque. Basicamente, bombardeia a capital, na verdade, Bagdá, né? A capital do Iraque é Bagdá. Com a capital bombardeada, o Iraque se rende, tira as tropas de lá. E a guerra dura meses, né? A guerra dura poucos meses, de 1990 a 1991. Essa guerra é orquestrada sob o comando do George Bush, o pai, tá? Porque existiram dois presidentes, o George Bush e o George Bush Jr. E os dois foram envolvidos em guerras com o Iraque, tá? Então, em primeiro momento foi isso. Saddam Hussein invade o Kuwait, os Estados Unidos invadem o Iraque para poder desocupar o Kuwait, o Iraque retira as tropas, está tudo bem, né? Passa-se um tempo,
os Estados Unidos se arrependem disso, colocam diversas moções de repúdio ao Iraque, ao governo do Iraque, ditadura e tal, que acontece. Mas até então sem uma tensão diplomática muito grande. Porém, após o atentado das Torres Gêmeas de 2001, e o presidente aí já era o Bush Jr., né, o George Bush Jr., o Bush começa a culpar, difamar o Saddam Hussein publicamente, dizendo que ele tinha relações muito próximas à Al-Qaeda. Nenhuma evidência disso tinha sido comprovada ainda, tá? E nem fora comprovada. Mas o Bush faz um esforço muito grande de ligar a imagem de Saddam Hussein à imagem da Al-Qaeda. A Al-Qaeda, caso você não saiba, é uma organização terrorista que, né, fez o 11 de setembro efetivamente, que jogou ali os aviões nas Torres Gêmeas. George Bush, então, também informa que o Iraque estava produzindo armas de destruição em massa. Essa é uma acusação grave também, pelo direito internacional, ok? Só que isso configuraria uma grave violação, uma grave violação à paz internacional. Na verdade, não é exatamente uma violação, mas uma ameaça à paz internacional. Por quê? Você imagina que tem uma ditadura que tem armas nucleares, uma ditadura que tem conflitos étnicos internos e externos, uma ditadura de maioria sunita que odeia os xiitas do Irã, por exemplo, que odeia os judeus de Israel, né? E em uma região politicamente instável. Isso é bastante perigoso. Inclusive, atualmente está se repetindo o mesmo problema no Irã. Tá? Mas é uma situação instável. A política instável com armas com poder muito forte nunca vai dar certo. Né? Os Estados Unidos se atentou a isso e convenceu a comunidade internacional de que era um problema. Porém, quando esse debate foi levado à ONU, os inspetores da ONU foram até o Iraque e averiguaram que lá não existia nenhum indício de produção de armas de destruição em massa. A conclusão que se chegou é que não fazia sentido invadir um país que não tem nem mesmo indício. Né? Porém, os Estados Unidos invadem mesmo assim. Tá? Os Estados Unidos no Senado, acho que em fevereiro, o Senado americano aprova a concessão de poderes ao George Bush de declarar guerra ou não ao Iraque. Ou seja, os Estados Unidos já vai para a sessão da ONU com o poder de declarar guerra ao Iraque. Tá? Caso a ONU não aprovasse, eles mesmos fariam a guerra. E é isso que acontece. Né? A ONU não aprova a guerra ao Iraque, a invasão ao Iraque. Estados Unidos invade sozinho com o apoio da Grã-Bretanha. Por quê? Porque a Inglaterra também tinha sofrido atentados em Londres. Se eu não me engano, já tinha acontecido. Eu não sei exatamente quando, mas houve atentados em Londres e depois o governo tomou várias providências para a segurança, né, da nação. Então, os Estados Unidos e Grã-Bretanha invadem. A OTAN, na verdade, invade, porque é uma aliança militar, né? Caso vocês não saibam a distinção entre a OTAN e a ONU, eu vou explicar agora. As duas têm origens diferentes. A ONU nasce como uma organização diplomática para impedir conflitos mundiais, para basicamente acertar divergências internacionais diplomáticas. Né? Isso acontece depois da Segunda Guerra Mundial. E também para reparar as falhas que a Liga das Nações tinha. Já a OTAN, ela não é uma organização diplomática, ela é uma organização militar feita da associação de alguns países ali. Tem Estados Unidos, Dinamarca, França, Canadá, Austrália, Inglaterra, enfim. E esses países se unem quando acontece uma guerra. É só para isso que eles se reúnem. Acontece uma guerra, formam uma coalizão, invadem um país, vencem a guerra, acabou. É só isso a OTAN. Né? E tem um conselho deliberativo também, mas enfim. É mais uma organização estratégica. Essa é a distinção. OTAN, organização estratégica que surge durante a Guerra Fria para combater a União Soviética, para se proteger da União Soviética, todo mundo, basicamente. E a ONU, ela surge como uma organização diplomática para evitar confrontos. Tá? A OTAN, então, ela invade o Iraque em 2003 e a partir daí, na verdade, a sessão que a gente estava falando, a sessão que eu estava falando da ONU, que não concorda com a invasão do Iraque, é o Conselho de Segurança que vocês mesmos debaterão. Então, a partir desse ponto, não se pode falar mais nada, tá? Dentro do comitê. Mas falando sobre essa sessão específica, eu não consegui encontrar quase nenhum material. Eu pude perceber que a Inglaterra tomava precauções contra essa invasão
mas mesmo assim estava a favor e participou depois, né? Os países periféricos da OTAN, eles, em via de regra, vão aceitar, porque os Estados Unidos tinha uma influência monstruosa nesse período, uma influência extremamente grande. A Rússia, ela vai negar porque dizia-se que a melhor maneira de resolver essa questão era por vias diplomáticas, e seria muito perigoso fazer uma invasão no Iraque, e eles realmente, se o Iraque realmente tivesse armas de destruição em massa, né? Nossa, gaguejei bonito agora. Então, eu consegui a posição desses países aí. Estados Unidos, Inglaterra, Rússia e alguns países periféricos da OTAN. O resultado não importaria porque a Rússia estava contra e provavelmente vetaria, né, a decisão de invasão ao Iraque. Porém, Estados Unidos, sem o aval da ONU, declara guerra ao Iraque, invade o Iraque com a OTAN. Depois depõe o Saddam Hussein, condena o Saddam Hussein a enforcamento, enforca o Saddam Hussein em 2006. Eu não entendi porquê. Não me pergunte por que eles fizeram isso, mas fizeram. Acho que, na verdade, tinha alguma coisa relacionada a crimes de guerra, né? Não a crimes de guerra, mas a crimes contra os direitos humanos. Porque Saddam Hussein, ele não era democrático, ele não era pacifista, ele era um monstro, tá? Ele mantinha o país ali estável, mas os meios que ele usava isso era repressão também. Então, ele é acusado de crime contra os direitos humanos, ele é deposto, ele é assassinado, enfim, condenado, julgado. Os Estados Unidos ocupa o Iraque de 2003 a 2011. Só em 2011, que foi agora há pouco, é muito interessante a gente falar sobre isso, porque todo mundo que está assistindo esse vídeo aqui estava vivo, né? E pôde acompanhar as notícias da imprensa e tal, e agora já é história. Na verdade, o que acontece é um segundo atrás já é história, né? Mas é um fato relevante da nossa historiografia atual. Ok, Estados Unidos invade o Iraque ali, passa 8 anos ocupando o Iraque. E vamos às causas agora mais plausíveis pelas quais os Estados Unidos estavam interessados em declarar guerra e invadir o Iraque. Primeiro, o Iraque tem grandes poços petrolíferos, grandes reservas de petróleo, e os Estados Unidos é dependente das reservas do Oriente Médio, da Arábia Saudita, do Kuwait, do Iraque também. E foi uma tentativa de facilitar a transação, de reduzir o preço também entre o petróleo do Iraque e o consumidor dos Estados Unidos, e as petrolíferas dos Estados Unidos, ou não sei o nome das empresas que refinam o petróleo, as refinarias, né, enfim, dos Estados Unidos. Também foi uma tentativa de incentivar a indústria armamentista, porque afinal de contas a Guerra Fria já havia acabado. A Guerra Fria acaba, alguns dizem com a queda do Muro de Berlim, alguns dizem com a dissolução da União Soviética. Eu aceito as duas, basicamente, tá? A Guerra Fria se enfraquece com o Muro de Berlim, ela definitivamente acaba com a queda da União Soviética. E era necessário motivar a indústria armamentista, porque ela é de extrema importância para a economia dos Estados Unidos, né? Então, essa a desculpa, basicamente. Também tinha a questão do novo inimigo, né? A partir de agora, quem tem o poder para não destruir, mas para confrontar os Estados Unidos é o terrorismo, que é aquela coisa assim de guerra de guerrilha internacional. Antes, no século XX, você tinha as guerras de guerrilha do Vietnã, de Cuba, as guerrilhas comunistas, enfim, que era tudo no mesmo país, naquele território reduzido. Agora você tem o terrorismo internacional, basicamente. Uma organização terrorista tem uma base ali no Oriente Médio, ela pode atacar os Estados Unidos, ela pode atacar a França, como atacou, ela pode atacar a Alemanha, pode atacar a Inglaterra, qualquer parte do mundo. A Dinamarca, se for atentado, né? Então, o terrorismo agora é uma guerra de guerrilha internacional. Não é um Estado sozinho responsável. Se você acabar com aquele Estado, não vai acabar com o terrorismo. Pelo contrário, aquela organização provavelmente vai sair mais forte, vai sair mais... É porque aquela coisa, né? Terrorista não tem Estado. O terrorista age por si só, segundo os seus preceitos. Então, é basicamente isso as razões pelas quais os Estados Unidos declarou guerra. As razões mais factíveis pelas quais os Estados Unidos declarou guerra ao Iraque são essas, tá? A desculpa oficial deles foi aquela que eu falei antes: produção de armas de destruição em massa e ligações com a Al-Qaeda, tá? Nenhuma delas foi verificada. Mas a partir de agora, falando das consequências dessa invasão, o que acontece? Bom, os Estados Unidos ocupam o Iraque e
tem um grande controle da sua produção petrolífera. Os grupos lá dentro, eles se organizam democraticamente, porque os Estados Unidos também tinha essa, ele sempre teve, né? Em todas as guerras existia a questão de levar a democracia, isso é bem antigo, mas existia a razão de levar a democracia àquele país. Então, eles organizam um sistema democrático, é eleito um presidente sunita, só que os outros grupos, que formavam respectivamente cerca de 35 e 5%, 35 e 5% da população do Iraque, essa população 35% era de alaui, era de xiitas e 5% de alauítas. Tinha os curdos também, né? Então, você tinha uma população que discordava ali e começou a crescer o radicalismo, porque o governo democraticamente eleito tentava suprimir os direitos da outra população ou reprimir a outra população. Então, aquele governo que protegeu só os sunitas, mais a ocupação americana, mais o sentimento de exploração, né, mais o sentimento de injustiça, faz com que a Al-Qaeda, que já existia, se fortaleça dentro do Iraque. A Al-Qaeda se fortalece, outras organizações militares começam a se fortalecer também. E é daí que, ao passar do tempo, ao longo do tempo, elas vão crescendo razoavelmente, né? Quando os Estados Unidos desocupam aquela região, esses grupos começam a minar a influência do governo, começam a entrar em guerra de verdade contra o governo. Até o momento que o Estado Islâmico, que antes pertencia à Al-Qaeda, agora já é agora a Al-Qaeda já declarou guerra ao Estado Islâmico, de tão radicais que os caras do Estado Islâmico são, né? Mas antes pertencia à Al-Qaeda, o Estado Islâmico depõe o governo do Iraque. Realmente não depõe o governo, tá? Mas ele conquista quase metade, mais da metade do Iraque. E o governo já não tem mais influência lá, já não tem o poder que tinha antigamente. É aquele governo democraticamente eleito, porém insustentável. Você sabia que ia acontecer um desastre lá. Então, um resumo de tudo, um resumo geral. Primeiro, Estados Unidos alega que há armas de destruição em massa no Iraque. Inspetores da ONU dizem que não há. A ONU não aprova a tentativa de invasão. Estados Unidos invade. Estados Unidos ocupa durante 8 anos o Iraque. Durante esses 8 anos, os grupos jihadistas, que são esses grupos extremistas religiosos, crescem, se fortalecem. Estados Unidos, em 2011, desocupa o Iraque. Retira as tropas do Iraque. As milícias ali, as milícias jihadistas começam a confrontar o governo, até que em 2014 destroem o governo. Não vou dizer que destroem, depõem, mas se fortalecem ao ponto de dominarem metade do país, algumas das cidades mais importantes, maiores e tal. Essa é a perspectiva que a gente tem, né? Então, indiretamente, a gente pode alegar que os Estados Unidos é responsável pelo Estado Islâmico atualmente, tá? Eu recomendo, como eu falei no início do vídeo, eu acho, é muito importante que vocês não façam previsões muito exatas, porque é aquela visão, vocês têm que ter a visão de 2003 da situação. Não se pode dizer muitos detalhes do que aconteceria no futuro, porque senão vai ser todo mundo mãe de Ná ali e vai ser um jogo de cartas marcadas, todo mundo já sabe o que vai acontecer, né? E essa é a graça dos comitês históricos, todo mundo já sabe o que vai acontecer, mas todo mundo se esforça para mudar também. E é basicamente isso, tá? Eu não consegui muitas informações a respeito da posição dos países durante a conferência, mas isso não vai ser muito difícil de achar. Vocês precisam ler as notícias da época ou a história recente do seu país, né? Porque é um marco para a história da humanidade, para a história do Ocidente e do Oriente, a invasão do Iraque. Então não é muito difícil encontrar informação. Eu não encontrei, mas eu não pesquisei a fundo também, tá? Pesquisei mais o geral. Então, é basicamente isso, gente. Tá? Espero que vocês tenham conseguido entender todas as ideias que eu expus no vídeo. Caso não tenham conseguido entender alguma coisa, ou tenham uma dúvida que não seja relativamente... que não sejam ligadas diretamente a esse tema, podem me fazer, que eu faço outro vídeo para responder, tá? E é isso aí. Tá? Eu agradeço a atenção. Espero que todos tenham um bom debate, um bom comitê, certo? Tchau, tchau.